Bom dia, boa tarde, boa noite. Você que está assistindo esse vídeo, bem-vindo à EBD dos Adolescentes. Meu nome é Vitor Daniel e hoje nós estamos aqui no canal do YouTube da Igreja Batista do Barro Preto para juntos darmos sequência com as lições dos adolescentes, as lições das EBDs dos adolescentes da Igreja Batista do Barro Preto. Bom, hoje nós vamos começar uma revista nova aqui nas lições dos adolescentes. Sem mais delongas, eu vou colocar aqui a minha tela para nós. Vou colocar aqui a minha tela. E nós vamos trabalhar essa revista aqui, ó, a revista Fique Ligado. Okay? E a nossa lição 1 traz esse título: A Bíblia é um livro especial. De fato, é um livro especial. Então, eu já vou te pedir que você tenha em mãos, como sempre, a sua Bíblia, seu exemplar da Palavra de Deus, e fique atento aos próximos minutos, onde a gente vai conversar um pouquinho sobre a Bíblia. Hoje nós vamos conversar e dar alguns detalhes a mais sobre a própria Bíblia, ok? Bom, esse primeiro ponto aí, ó, a Bíblia é um livro amado ou odiado. Eu penso nos vários capítulos ao longo da história nos quais a Bíblia foi queimada, foi proibida, foi tentado proibir comercialização, distribuição, tradução, foi proibido que se lesse. A Bíblia é um livro odiado pelo mundo. O mundo odeia a palavra de Deus, de fato. Mas é um livro amado por nós. Amado pelo próprio Deus, em primeiro lugar, a Bíblia nasceu no coração de Deus e é um livro amado por Deus, amado pelo Espírito Santo e amado por todo aquele que lê e entende que é a palavra de Deus, amado por todo aquele que teve a vida transformada pelas palavras desse livro. E é como eu falei, gente, a Bíblia já sofreu, nesses 2000 anos, mais de 2000 anos de história, já sofreu várias tentativas de destruí-la ou desacreditá-la. Todas em vão. Nenhuma adiantou. Nenhuma adiantou. Nada consegue resistir ao poder da palavra de Deus. Se esse livro não tivesse o poder que ele de fato tem, ele não teria sobrevivido a tudo que ele já sobreviveu. A perseguições, a proibições, a queima pública, a execração pública. Não. Se ele não tivesse o poder que ele tem, ele não teria sobrevivido. Como muitos outros livros viraram história, viraram lenda, né? Nesse período todo. A Bíblia não, a Bíblia está firme, sólida, constante, porque ela é a palavra de Deus, ela é a própria palavra de Deus, e ela tem o poder da palavra de Deus. A Bíblia, gente, ela já foi traduzida para mais de 2.000 línguas e dialetos, né? É o livro mais traduzido do mundo, né? E isso tudo parte da ação de Deus, do plano de Deus, para que a revelação dele, que é a própria Bíblia, né, a palavra dele, para que a sua palavra, que a sua revelação seja acessível aos homens, possa chegar aos homens, possa chegar ao máximo de pessoas possíveis, porque ele quer, no fim das contas, gente, Deus quer que todos sejam salvos. O Pai não deseja que ninguém se perca. Deus não deseja que ninguém vá para o inferno. Ele não quer ninguém ir para o inferno, não. Do contrário, Deus quer que todos sejam salvos. E o mecanismo, a ferramenta que ele tem é a sua palavra, a sua própria palavra, que é a Bíblia. Então, gente, a Bíblia tem uma história muito rica ao longo desses 2000 anos. Se a gente pensa que a imprensa de Gutenberg foi criada e a razão foi produzir a Bíblia, né? O primeiro livro produzido na imprensa de Gutenberg foi a Bíblia, não é? Então, hoje, se nós temos coisas impressas, hoje em dia, se a gente imprime coisa no papel, você possivelmente tem uma impressora na sua casa, talvez, é por causa desse livrinho. É porque alguém lá atrás se preocupou em dar um jeito mais rápido para produzir uma Bíblia, para escrever, que não fosse copiando na mão, né? Não tendo um monte de copista lá precisando copiar versículo por versículo. Bom, então a Bíblia ela tem muita história, e ela é riquíssima em conteúdo e é riquíssima também nessa sua própria história. A começar,
A começar, a começar, e a gente tem que fazer essa distinção, a Bíblia tem uma história muito grande. Mas ela não é só um livro de história, gente. Livro de história, você tem livro de história na sua escola, né? E a gente tem lá história do Brasil, história geral, história de tudo quanto é coisa. Ela contém histórias, ela tem uma história riquíssima. Mas ela não é simplesmente um livro de histórias. A Bíblia não é só um livrinho de histórias qualquer. Não é um compilado de histórias. Do mesmo jeito, gente, a Bíblia, ela é um livro que ensina o certo e o errado, né? Ela tem lá o que é certo, faça, não faça, para você ser feliz, para você ser bem-sucedido. Ela é um livro que ensina certo e errado, mas ela não é simplesmente um livro de ética. Ela não é um livro de ética, ok? Bom, a Bíblia, ela trata dos problemas da vida, né? O cotidiano. Ela vai tratar dessas coisas que acontecem com a vida humana, né? Das coisas corriqueiras da vida. Mas ela não é um simples livro de sabedoria, não é um livro de autoajuda, definitivamente. Não é um livro de sabedoria. Ela explica questões essenciais da humanidade, né? Da própria existência, coisas que vão no âmago. Olha que palavra chique. No âmago, no íntimo da existência humana, mas ela não é um livro de filosofia. Então, Vitor, se ela tem histórias, mas não é um livro de história. Se ela faz distinção de bem e mal, certo e errado, mas não é um livro de ética. Se ela dá conselhos, mas não é livro de sabedoria. Se ela explica a essência da humanidade, mas não é um livro de filosofia, o que esse livro é, então? O que ela é, se ela não é esse monte de coisa? Bom, a gente tem que ter em mente, galera, que a Bíblia ela é um livro especial porque nela todos podem entender a mensagem da salvação. Então, sim, a Bíblia tem histórias, a Bíblia tem ética, tem filosofia, tem sabedoria, tem existência humana, tem um monte de coisas, tem certo e errado, mas o foco dela, o principal dela, é a mensagem da salvação. E é um livro fantástico, porque ele é acessível a uma criança e a um idoso. Todos, se você sabe ler, todos podem ser alcançados pela mensagem da salvação lendo este livrinho aqui. E mesmo aqueles que não sabem ler, pelo ouvindo as palavras desse livro, podem entender a mensagem da salvação. É um livro de compreensão ampla. Até porque quem nos faz entender a Bíblia é o próprio Deus, através do Espírito Santo, né? Então, é um livro diferenciado. Um livro diferenciado. Todos podem compreendê-lo. Todos podem entender a mensagem da salvação. Ela não fica escondida. Não é para algum tipo de grupo. Você não precisa ter uma pré-formação tal, um pré-requisito tal. Você não precisa... Não. Você não precisa de nada. Você só precisa ouvir, ler a palavra. E ela é compreensível, ela é acessível a todo aquele que entra em contato com ela. E é um livro único, porque ele é a fonte precisa e exata da verdade, tá bom? E é verdade, gente, no slide aí tá com V minúsculo, mas eu poderia dizer que é a verdade com V maiúsculo. A Bíblia é a fonte única da verdade, da única verdade que existe. Ela é o nosso padrão do que é verdadeiro, do que é certo, ok? Então, é um livro que o foco dele não é a história, não é a filosofia, é a salvação. A salvação de todo aquele que lê, todo aquele que ouve, todo aquele que entende a sua mensagem. E é um livro que traz a verdade. É um livro verdadeiro, é a fonte da verdade. Bom, a gente tem que começar, sim. Eu falei que eu gosto de analisar a língua portuguesa, né? E a gente tem que pensar assim, Bíblia, né? Por que se chama Bíblia? E aí a lição traz essa seção aí, os títulos da Bíblia, né? Como que a gente encontra as várias nomenclaturas de Bíblia, sendo que a mais famosa e que é o que a gente usa é o próprio nome Bíblia, né? Bom, você que não sabe, o nome Bíblia vem do grego Biblia, né? Que significa literalmente livros, né? A palavra livro, se eu não me engano em grego, é biblo, e o plural, bíblia, significa livros. Aí você me pergunta, Vitor, mas então Bíblia é uma palavra no plural? Pois é, meu amigo. A Bíblia é uma palavra que originalmente
antes de ser um nome próprio, né? Porque a gente utiliza a Bíblia hoje como um nome próprio. Mas, originalmente, Bíblia quer dizer livros, é uma palavra no plural, não é? Bom, e aí, então, se a Bíblia é livros, a gente pode tratá-la como uma biblioteca divina, né? A Bíblia é como se fosse uma biblioteca divina. Porque dentro da Bíblia, não sei se você já reparou, mas ao contrário de um livro normal que você compra na livraria, ou seu livro da escola, que, que vem lá dividido em capítulos, né? Um livro normal que você compra na livraria, vem lá. Você tem o índice de capítulos, né? Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Bom, na Bíblia, se você abre o índice da Bíblia, está dividido em livros, né? Você abre um índice de um livro, está lá, livros. E aí, do lado dos livros, a quantidade de capítulos, certo? Então, é um livro diferente. É uma biblioteca, um compêndio de livros, na verdade, a Bíblia. E aí a gente tem duas grandes prateleiras, duas grandes seções de livros. O Antigo Testamento, que tem 39 livros, é maior, né? E o Novo Testamento, que tem 27 livros. E os livros do Novo Testamento são mais curtinhos, são menorzinhos, né? Então, se a gente pega mais ou menos uma divisão de espaço, né? Se você conta o número de páginas, é tipo assim, uns 2/3 aproximadamente. Estou fazendo uma conta grosseira, tá, gente? Uns 2/3 é ocupado pelo Antigo Testamento e 1/3 pelo Novo Testamento, justamente por causa da questão do tamanho. O Novo Testamento tem menos livros e os livros são menores, geralmente, o Novo Testamento. Bom, então o primeiro título da Bíblia é o nome oficial, né? Bíblia. Bom, a gente falou aqui do Antigo e o Novo Testamento. Um outro nome que a gente encontra para a Bíblia é justamente esse, Testamento, né? Testamento, se você inclusive pega aquela bibliazinha pequena dos Gideões Internacionais, que é o projeto justamente de distribuição de Bíblias, né? Na Bíblia dos Gideões Internacionais, na capa, não está escrito Bíblia, está escrito o Novo Testamento com Salmos e Provérbios, que vem o Novo Testamento e o livro de Salmos e Provérbios. Não, não é a Bíblia inteira, é o Novo Testamento. Então, testamento também é um nome da Bíblia. A gente pode chamar a Bíblia de testamento. O que é testamento, gente? Testamento significa acordo, pacto, aliança, certo? E aí eu tenho 2 testamentos dentro da Bíblia, né? 2 pactos, 2 alianças. A primeira aliança, a aliança antiga, mostra, o Antigo Testamento mostra essa aliança, esse pacto entre Deus e Israel, que é a primeira aliança feita lá com Deus e Abraão, né? Baseado na lei, e conta a história desse povo de Israel, né? Se a gente pega a Bíblia, a gente consegue dividir o próprio Antigo Testamento em 2 pedaços. Um muito grande, que é assim 99% do Antigo Testamento, e o pequenininho, que é o começo, né? Porque eu já ouvi alguém dizendo que ela consegue dividir o Antigo Testamento em 2 partes. A primeira parte é o problema, que é Deus criou o mundo perfeito, mas o homem pecou, né? Fugiu do plano de Deus, né? E a segunda parte é a solução, que é a aliança de Deus, entre Deus e os homens, feita com Abraão, né? Essa aliança que vem lá de Abraão, em Gênesis capítulo 12. Né? Então, o Antigo Testamento mostra o problema, que são os primeiros 11 capítulos de Gênesis, que pega a narrativa da criação, Caim, Abel e a história de Noé, que mostram um problema, que é a maldade humana, e a solução que Deus arrumou, a solução que Deus forjou, o pacto, a aliança que Deus estabelece com os homens a partir de Abraão, tá certo? E é o Antigo Testamento, o resto do Antigo Testamento vai contar dessa aliança, né? E é uma aliança baseada, sobretudo, na lei entregue ao povo de Israel no deserto, né? Que é os livros, o final do livro de Êxodo, o livro de Levítico, o livro de Números e o livro de Deuteronômio, sobretudo esses livros, né? A lei, que a gente tanto ouve falar, né? A lei. Então, a aliança é baseada nisso. A aliança do Antigo Testamento é baseada nesse pacto entre Deus e Abraão, entre Deus e Israel. O Novo Testamento, por sua vez, vai mostrar o pacto de Deus com os homens
através de Jesus Cristo, certo? O pacto é feito através de Jesus Cristo. A aliança é forjada na morte de Cristo, no sangue de Cristo que faz essa aliança, né? Tanto que o próprio Jesus Cristo vai chamar o seu sangue, né? Quando ele na passagem da última ceia que a gente lê toda vez que a gente tem a ceia memorial, o memorial da ceia na igreja, que é o pacto, este sangue é o pacto da nova aliança, né? Então, o sangue de Jesus é o acordo, é o selo que fecha, que garante a aliança do Novo Testamento. E o Novo Testamento conta também, além da história do pacto, a história de Cristo, conta como esse pacto formou a igreja, que somos nós hoje em dia, né? Porque essa nova aliança no Novo Testamento forma a igreja, leva ao surgimento da igreja de Cristo. Bom, a gente tem ainda o título Palavra de Deus, ou Escrituras, né? A gente tem esses dois nomes. Escrituras, que aparecem muito na Bíblia. Quando a gente vê a Bíblia se referindo a si mesma, ela se refere geralmente utilizando escrituras. E o título Palavra de Deus. Galera, a Bíblia é Deus falando conosco pessoalmente. É a palavra de Deus falada ao nosso coração de maneira escrita, se a gente lê, ou ouvida. Se a gente... Ouvida, nossa, que palavra feia, né, gente? Mas se nós ouvimos alguém dizendo, ministrando a nós a palavra de Deus. Bom, e aí eu te pergunto, se a Bíblia é a palavra de Deus, você tem escutado a voz de Deus através da Bíblia? Primeira pergunta que eu te faço nesta lição. Será que você tem dado um tempinho para ouvir a voz de Deus através da Bíblia? Será que você tem escutado a voz de Deus? Escutado a Bíblia? Escutado a Bíblia no sentido de ler, de meditar, de refletir, de analisar, de se encontrar com Deus de fato ali nesse momento de leitura? Não é ler que nem vocês fazem com os livros da escola, não. Porque eu sei que vocês vão estudar para a escola, você pega o livro, pega a página tem lá, a página inteira de texto. Aí você lê em 30 segundos, a página inteira. Aí diz, ali, estudei, próxima. Né? Aí mais 30 segundos você lê a página inteira, estudei, próxima. Né? É você se enganando e enganando sua mãe. Não, eu estou falando aqui de ler, mas de fato, meditando com carinho, com cuidado, procurando ouvir a voz de Deus e entender o que Deus quer falar com o seu coração. Bom, chegamos então no ponto mais técnico agora, digamos assim, que é uma coisa que eu lembro que eu ouvi quando era criança, que é justamente a divisão da biblioteca. Né? A gente divide a biblioteca da Bíblia em duas grandes seções, o Antigo e o Novo Testamento, mas a gente tem umas subdivisões dos testamentos, a divisão da biblioteca, as divisões da divisão da biblioteca. Bom, o Antigo Testamento a gente geralmente divide dessa seguinte forma. Os livros da lei, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que a gente também chama de Pentateuco, justamente penta de 5, né? Então, o Pentateuco, os livros da lei, os primeiros 5 livros com a autoria de Moisés, né? Os livros escritos por Moisés. Os livros históricos, né? Os 12 livros entre Josué e Esther. Bom, e aí vem os livros poéticos. Após Esther vem Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. E aí cabe um ponto. Se a gente for analisar, de Gênesis até Esther, a gente segue mais ou menos uma ordem cronológica dos eventos, né? Porque Gênesis começa na criação, Êxodo tem o povo no Egito, escravizado, e o final de Êxodo e Levítico, Números e Deuteronômio mostram o povo no deserto. E aí, entre Josué, Juízes, Ruth, os 2 livros de Samuel, os 2 livros de Reis, os 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther, a gente vai numa sequência entre a instalação do povo em Canaã, o exílio na Babilônia, a volta do exílio babilônico, o domínio persa, terminando com Esther. Então é mais ou menos uma sequência cronológica histórica, não é? Que é quebrada aqui em Jó, né?
o Antigo Testamento ele não está organizado em forma cronológica. Aliás, a Bíblia, os livros da Bíblia não são organizados em forma cronológica, tá certo? Eles são organizados desta maneira aqui, que é para facilitar a compreensão. Eles foram organizados de acordo com esses blocos para facilitar a compreensão, ok? Então a gente perde um pouquinho a ordem cronológica das coisas, o contexto histórico, às vezes, mas é fácil você achar, lendo mesmo os livros da lei, os livros você consegue identificar ali o contexto, mas para facilitar a interpretação, ok? Eu falei de contexto histórico por quê? Porque os livros, sobretudo os livros proféticos, a gente tende a pensar que, poxa, o livro profético foi escrito depois de Salmos, depois de Cantares, logo depois de Eclesiastes, depois de Esther. Não, não. Se a gente for parar para pensar, gente, a maior parte dos livros dos profetas foi escrita antes de Esther, né? Justamente porque os profetas eles atuaram durante o período dos reis, né? Que está lá em 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas. Então, ou no próprio exílio, como é o caso, por exemplo, de Ezequiel, de Daniel, de Jeremias, não é? Então, o que acontece? Esses livros dos profetas, eles estão encaixados aqui no meio dos livros históricos. Cada um foi escrito num período da história diferente. Você tem livro nos reinados, livro na Babilônia, livro depois que voltou da Babilônia. Então, a gente tem os diferentes períodos dos profetas. Mas aqui eles foram organizados em profetas maiores e profetas menores, baseado mais ou menos, basicamente, no tamanho do livro. Ok? Então, Isaías e Jeremias são os dois maiores livros. Ok? Lamentações é uma exceção, mas é porque ele também é de autoria de Jeremias. Lamentações é bem curtinho, né? É um livro mais curto. Mas é porque ele é vinculado ao livro de Jeremias, né? Ezequiel e Daniel. E aí, os profetas menores, com ou um livro pequeno, ou então com um período de profecia menor, né? Porque se a gente pega para comparar, Isaías, se você analisa o livro de Isaías, lá ele teve 5 reis. Jeremias foi um tempasso também, vários anos. Daniel, muito tempo. Às vezes um profeta teve um tempo registrado dentro do seu livro menor, né? Por isso que a gente chama de profetas menores, não que eles sejam baixinhos, gente. Eu, quando era criança, pensava que era porque o profeta era baixinho. Aí você tinha profeta alto, profeta baixinho. Não, não é nada disso. É mais ou menos uma organização baseada no tamanho do livro e no período de atuação do profeta. Se for um período maior ou um período menor. E assim a gente fecha os livros da Bíblia no Antigo Testamento. Bom, como eu falei, a gente não tem a ordem cronológica certinha nessa divisão. A gente divide por assunto. Bom, no Novo Testamento se mantém essa ordem descronológica, essa ordem descontinuada em cronologia, mas organizada em blocos. Então, como assim? No Novo Testamento, nós temos essa seguinte divisão básica, que eu já vou comentar. Os livros históricos, que são 5, Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos, na sequência da sua Bíblia, né? Dos quais o primeiro que foi escrito possivelmente foi Marcos e o último foi João. Olha só, a gente já não obedece tanto assim a ordem cronológica. As cartas de Paulo, que vão de Romanos até Filemão, e aqui obedece o mesmo critério lá dos livros dos profetas. As cartas de Paulo foram organizadas de modo da maior, que é Romanos, para menor. As cartas gerais, de autores que não são Paulo, que aí temos 8 livros, né? 13 cartas de Paulo e 8 cartas gerais, incluindo o livro de Hebreus, a carta de Hebreus, que tem autoria desconhecida, né? Muita gente acreditava-se antigamente que era Paulo, mas o autor não assina, não se identifica no livro de Hebreus, então a gente não pode simplesmente considerar que foi Paulo, né? Então, o livro de Hebreus tem autoria desconhecida e os outros 7 livros, né? Tiago, 2 cartas de Pedro, 3 de João e uma de Judas, né? Judas, gente, que não é Judas Iscariotes,
possivelmente foi Judas, irmão de Jesus. E, por fim, um livro profético, que é o livro de Apocalipse, né? O livro da profecia, a revelação sobre o fim, certo? Bom, o que eu ia comentar aqui? De novo, comentar aqui mais uma vez, a gente não tem ordem tão cronológica assim, apesar de Apocalipse realmente ter sido o último dos livros a ter sido escrito na história. O primeiro não foi Mateus. Primeiro não foi Mateus. Mas eu queria comentar aqui, ó, nos livros históricos, a gente geralmente faz uma divisão dentro dos livros históricos, que é separar Atos dos 4 primeiros. Porque possivelmente você conhece os 4 primeiros, Mateus, Marcos, Lucas e João, como os evangelhos, não é? Eles são os evangelhos. Então a gente tem essa distinção dos evangelhos, os 4 primeiros evangelhos, e o livro de Atos, que é o livro histórico propriamente dito, né? Que o livro de Atos vai contar a história da formação da igreja. Aí a gente tem essa imagem aqui, ó, peguei essa imagem aqui, que seria a tabela bíblica, né? Ou a tabíblia periódica, digamos assim, justamente com os livros, né? Então, os livros da lei, o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, os livros históricos do Velho Testamento, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias e Esther, os livros poéticos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, os 5 profetas maiores, né, Isaías até Daniel, e os profetas menores, de Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. E eu faço questão de ler os nomes dos profetas menores, porque geralmente são aqueles livros da Bíblia que quando o pastor pede para você abrir sua Bíblia no meio do culto, você fica perdido se perguntando, oi, onde que é esse livro? Onde é que fica? Prazer, que eu não conheço, né? São os livros mais desconhecidos, tadinho dos profetas menores. E aí cabe uma reflexão, né? A gente geralmente se perde em coisas que a gente não conhece. Então, se a gente se perde na hora que pedem para abrir nesses livrinhos aqui, é sinal que a gente desconhece, que a gente não está lendo, meus amigos. Pois é. E aí, no Novo Testamento, a gente tem os 4 evangelhos, entre Mateus e João, o livro de Atos, as 13 cartas de Paulo, de Romanos, as 2 de Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, as 2 Tessalonicenses, as 2 a Timóteo, Tito e Filemão, e as cartas gerais, terminando em Judas, e o último livro profético, é o livro da profecia do Apocalipse. Então, essa é a biblioteca divina, né? O conjunto dos livros da Bíblia. E aí, gente, a Bíblia é um livro incomparável por uma série de fatores. Primeiro, quando a gente analisa esses 66 livros, esses 66 livros que compõem a Bíblia, a gente entende que são cerca de 40 autores, olha só, 40 autores em diferentes épocas, num período gigantesco de tempo, de mais ou menos uns 1.600 anos, escrevendo todos separadamente, todos inspirados por Deus. E aí, gente, eu recorro a 2 Pedro, saiu esse 1 aqui, mas na verdade é 2 Pedro 2, 20 e 21, que vai dizer assim: sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homens, mas os homens, da parte de Deus, falaram movidos pelo Espírito Santo. Então, gente, são 40 autores que escreveram os 66 livros, inspirados por Deus, inspirados pelo Espírito Santo. Quando Paulo escreve lá suas 13 cartas às igrejas do Novo Testamento, ele escreve inspirado por Deus. Não é Paulo dizendo, nós consideramos que é o próprio Espírito Santo falando através do apóstolo Paulo. Por exemplo, só para ficar no exemplo do apóstolo Paulo. Ok? Então, nada foi escrito por vontade humana, nada é sabedoria humana. Tudo veio da parte de Deus, por ele, para ele, né? Movido pelo Espírito Santo. Então, são cerca de 40 autores em diferentes épocas, cada um com seu estilo diferente. Você consegue perceber isso se você começa a analisar a estrutura dos textos, dos evangelhos, por exemplo. Você vê que Marcos, o evangelho de Marcos é papo, meu amigo, é rapidinho. Rapidinho, não tem enrolação, é objetivíssimo.
Marcos não perde tempo, por exemplo, escrevendo detalhe das coisas, ao contrário de Lucas. Você pega o Evangelho de Lucas, gente, os capítulos do Evangelho de Lucas são enormes, que Lucas descreve detalhadamente. Aliás, como ele diz que escreve, né, detalhadamente, no começo. Então, só para ficar de exemplo, de estilo diferente. É a palavra de Deus? É a palavra de Deus do mesmo jeito, mas escrita de formas diferentes, né? Com o uso de seres humanos diferentes, cada um sendo um instrumento de Deus, como uma grande orquestra, né? Que a gente tem vários instrumentos para produzir a mesma música, mas cada um com seu timbre, cada um com seu som, cada um com sua nota. Mesma coisa aqui na Bíblia, a gente tem 40 autores, cada um com seu timbre, com seu tom, com sua nota, com seu estilo de escrito, com seu jeito, todos sendo usados por Deus, inspirados por Deus. Então, a autoria, uma autoria sem par, inigualável. E aí, gente, é diferente desses livros que a gente compra aí, que a gente vê em livraria, que você vê, tem lá 15 pessoas que escreveram o livro. Gente, as 15 pessoas se reuniram para escrever o livro. Então, escreveram assim. Cada um escreve um capítulo, mas cada um sabe do que o outro está fazendo. Aqui não, gente. Aqui não. A maior parte, meu amigo, não sabia, não. Pensa, são mais de 1,5 milênio de diferença entre o primeiro e o último livro escritos, né, entre Gênesis e Apocalipse. Gente, eles não sabiam, simplesmente não sabiam o que ia estar escrito na frente. E muita gente escrevendo, os profetas na época, cada um escrevia, eles não sabiam o que o outro estava escrevendo, nem sabia que ia estar no mesmo livro, nem sabiam que ia ter um livro chamado Bíblia, talvez, não é? Mas todos eles escrevem juntos, inspirados por Deus. E isso é uma coisa fantástica. E aí, gente, o tempo de produção, que eu já falei, foi completado num período de mais ou menos 1.600 anos. É muito tempo, é muito tempo, é muito tempo. Eu estou enfatizando 3 vezes. É muito tempo. Galera, para você escrever um livro coerente e coeso, é isso que eu quero chegar. Apesar da variedade de tempo de escritor, de tipo de escrita, de língua, de linguagem, eu esqueci de comentar com vocês, a gente tem 3 linguagens, 3 línguas principais, né? O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, o Novo Testamento foi majoritariamente em grego, mas o livro de Mateus foi escrito em aramaico. Então a gente tem 3 línguas diferentes dentro da Bíblia no original, né? Que hoje em dia a gente usa traduções em português, né? Mas, apesar dessa variedade de tempo de escritores de língua, os livros da Bíblia, eles se completam. Eles não possuem incoerência, eles não entram em contradição. Do contrário, eles possuem uma unidade, eles se completam, eles se unem, eles estão fechados um com o outro. E isso é fantástico, ainda mais se a gente pensa que eles demoraram mais de 1,5 milênio para serem escritos, e o autor não sabia que o outro estava escrevendo, que o outro... Ninguém conheceu, gente. Ninguém. Né? Moisés não conheceu o apóstolo Paulo. Né? Mesmo assim, Moisés escreveu 5 livros, o apóstolo Paulo 13, e estão lá dentro da Bíblia. Os dois. Um não conheceu o outro. Paulo possivelmente chegou a ler Moisés. Né? Paulo, alfabetizadíssimo, letradíssimo, ele chegou a conhecer, ler, e ele cita muito o Velho Testamento nas cartas dele. Né? Mas pensa o pessoal do Velho Testamento, os autores dos livros do Velho Testamento. Gente, eles não sabiam. Eles basicamente não sabiam mesmo. Bom, então eu quero tratar com vocês aqui, gente, me embolei, perdão, desculpa. Mas eu quero dizer isso. A Bíblia tem essa coerência, essa coesão. É perfeitamente unido. A Bíblia é um corpo, é um livro orgânico, fluido, no qual eu uno várias partes que, na verdade, foram produzidas pelo mesmo Deus. Não são as partes, não é quando a gente pega um trabalho da escola, cada um faz uma parte junta no dia. Não, gente. Isso aqui foi guiado, foi planejado por Deus. Por isso que é tão perfeito. E aí, galera, para encaminhar para o fim aqui, a Bíblia é a palavra de um Deus que não mente, é a verdade absoluta. A verdade absoluta. Como eu já falei lá atrás, a verdade com V maiúsculo, não é? A Bíblia é a palavra de um Deus que não mente. E aí eu pego aí um capítulo que é assim, um resumo na Bíblia, digamos assim, que é o Salmo 119. Que eu não sei se você sabe, além de ser o maior capítulo da Bíblia, né? Com seus 176 versículos. 176, depois eu confiro aqui, eu acho. Mas com todos esses versículos, sendo o maior capítulo da Bíblia, que a gente brinca, que assim,
A gente brinca em assembleia, né? Pastor Arlécio brinca na assembleia sempre, candidato a batismo, pede para recitar o Salmo 119 inteiro, né? Mas o Salmo 119, ele foi escrito em homenagem à própria Escritura, né? Se você pega o Salmo 119, além dele ser o maior capítulo da Bíblia, ele é um capítulo que fala sobre a Bíblia, né? É uma canção sobre a Bíblia, exaltando a própria palavra de Deus. E aí, lá no versículo 170, vai dizer o seguinte: a soma da tua palavra é a verdade, e cada uma das tuas justas ordenanças dura para sempre. A palavra de Deus é a verdade absoluta. Absoluta. A Bíblia é a verdade que dura para sempre. E Deus não pode mentir. Está lá em Tito, capítulo 1, versículo 2. Deus é um Deus que não mente, que não entra em contradição, que não falha. Tá bem? E é um livro com poder transformador. Só aquele que crê na palavra das Escrituras vai encontrar salvação, vida plena e vida eterna, meu amigo. Então, a Bíblia tem esse poder de transformação de todo aquele que crê, todo aquele que o lê. E aí, galera, não tem outro jeito, não tem outro jeito. Esse livrinho aqui é que pode mudar a minha vida, pode mudar a sua vida aí que está me assistindo aqui no YouTube. Então, meus amigos, a Bíblia é esse livro incomparável, esse livro inquestionável, esse livro transformador, esse livro poderoso, esse livro que é a verdade de um Deus que não mente, de um Deus poderoso, de um Deus que te ama e que quer te salvar. E aí, galera, eu termino aqui com esse texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Até fechei aqui minha câmera para a gente se concentrar e ler, aproveitar esse texto, que diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Meu amigo, não basta a gente conhecer sobre a Bíblia, né? Hoje a gente deu um resumão de tudo que a Bíblia é, no sentido assim técnico. Mas não basta apenas conhecer sobre a Bíblia, é de fato a gente aplicar a Bíblia no nosso cotidiano, na nossa vida. Porque é isso que ela é. Ela serve para nos ensinar, para nos corrigir, para nos instruir, para que a gente alcance a perfeição diante de Deus e para que a gente seja cada vez mais parecido com Deus, mais parecido com Cristo. Então, meu amigo, fica essa reflexão para a nossa vida, para esse final de EBD, que é o seguinte: tenho eu aplicado a Bíblia, de fato conhecido a Bíblia e aplicado o que eu conheço de Bíblia na minha vida? Ou será que eu tenho sido negligente com a palavra de Deus? Será? Bom, se a sua resposta é que você está sendo negligente, se tem alguma coisa que pode melhorar ainda no seu relacionamento com a palavra de Deus, meu amigo, não perde tempo não. Se aproveite. Aproveite desse livro. Se aprofunde nesse livro. Leia, conviva e verdadeiramente esconda, guarde essa palavra no seu coração. E aí você, definitivamente, você vai ser muito abençoado e vai poder aproveitar da presença de Deus, da voz de Deus falando no seu coração. Que Deus te abençoe e até a próxima EBD, pessoal. Tchau, fiquem com Deus.